Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre migrations no Laravel. O que são migrations? Migrations são uma forma de você controlar e manter a estrutura do banco de dados em forma de código. Então você cria um código que vai armazenar toda a estrutura desse seu banco de dados. E fica fácil, utilizando Migration, você compartilhar a estrutura do banco de dados com outros desenvolvedores que trabalhem no mesmo projeto, que você vai criar em forma de código, eles vão pegar e executar essas migrations na máquina dele e vai criar essa estrutura na máquina deles. E serve também como um controle de versão da estrutura do seu banco de dados. Utilizando Migrations, você consegue ver a evolução do banco de dados durante o desenvolvimento. Todas as mudanças, as novas tabelas criadas, novas colunas, essas coisas, Migrations ajuda muito com isso também. Hoje em dia, todas as ferramentas mais modernas de acesso aos bancos de dados trabalham com migrations. É um padrão bem comum hoje de trabalhar com desenvolvimento junto com banco de dados. Então, eu falei com vocês, se eu não acredito, eu mostrei isso na terceira aula, quando eu estava discutindo o projeto que a gente faria. Então, a gente tem essa estrutura aqui do banco de dados. Eu vou começar na aula de hoje trabalhando em cima da tabela cidades, que é uma tabela aqui importante e é independente das outras, e depois eu vou explicar por que a gente vai começar pelas tabelas que são mais independentes. Antes de a gente efetivamente chegar na parte prática da Migrations, é bom verificar se está configurado o acesso ao banco de dados de forma correta no arquivo .env, que eu mostrei para vocês numa das primeiras aulas. Então, vamos lá verificar se o nosso arquivo .env desse projeto está configurado de forma correta. Então, estou aqui no meu projeto, eu vou abrir o arquivo .env. Eu estou aqui estou usando MySQL mesmo. O nome do meu banco de dados é o Best Imóveis, que é o mesmo nome do projeto, que o próprio Laragon cria para mim, mas você pode usar e criar na mão se você quiser. Aqui, por padrão, ele está utilizando o usuário root sem senha, que é o padrão que vem. Só que essa não é muito bom você trabalhar utilizando o root e sem senha, porque o root tem acesso a todos os bancos de dados. Eu sei que para desenvolver, quando você está desenvolvendo na sua máquina, não tem problema utilizar o root. Quem quiser utilizar, utiliza. Mas a boa prática de segurança é você sempre, para cada projeto, você criar um usuário de banco de dados com acesso específico para aquele banco de dados daquele projeto. Os alunos sempre me perguntam isso, eu vou até mostrar aqui como é que eu faço isso no Laragon. Então, eu vou para a janelinha lá inicial do Laragon, tem aqui o banco de dados, ele vai abrir aqui para eu conectar ao banco de dados. Você pode usar o gerenciador que você quiser, não faz diferença. Aqui, como eu estou utilizando o Laragon, eu vou dar preferência a utilizar as ferramentas que já vem nele. Aqui tem as duas carinhas que é a parte de usuários. Eu vou clicar nessas duas pessoas e vou abrir a janela de gerenciamento de usuário. Aí o que é que eu vou fazer? Adicionar. O nome do usuário pode ser o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui Best Imóveis, que é o nome do meu banco de dados, usuário. Vou escrever dessa forma: Best Imóveis Usuário é o nome do meu usuário. A senha eu posso colocar a que eu quiser, mas se eu estivesse fazendo isso num servidor, alguma coisa assim, eu faria algo do tipo que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu iria na internet. Aqui eu procurei um gerador online de MD5
cliquei. Aqui eu vou digitar qualquer texto, vou mandar gerar o hash, ou criptografia desse texto qualquer, vou copiar isso aqui e vou colar no meu arquivo aqui .env, que vai ser a senha, e volto lá no onde eu estou criando a senha do usuário e coloco essa senha aqui também. Eu colei aqui na criação da senha do usuário, correto? Aí aqui, adicionar objeto, porque eu não quero privilégios globais. Se fosse para ter privilégios globais, eu deixava o root. Eu não, eu quero esse usuário vai ter acesso apenas ao banco de dados criado para o meu projeto que eu estou desenvolvendo agora. Então, vou adicionar objeto, eu procuro aqui o banco de dados que eu estou utilizando, ok, que é o Best Imóveis para esse projeto. Clico ali para poder dar todas as permissões desse usuário para esse banco de dados. Depois eu clico em salvar, ok? Então, como é que é o nome do banco que eu criei mesmo? Vamos voltar lá no .env. Aqui o nome do usuário não é mais root, é Best Imóveis Usuário. Acho que foi esse nome que eu coloquei lá, certo? Salvei, então agora eu criei um usuário específico para acessar esse banco de dados desse meu projeto que eu estou trabalhando. Então, próximo passo, a gente vai criar a migration, utilizando o terminal ou utilizando a extensão. Eu estou acostumado a utilizar terminal sempre para criar esses comandos, esses arquivos, então eu vou utilizar o terminal. Vamos voltar lá. Então, vamos lá, eu vou usar o terminal, vou usar o atalho aqui. Comando php artisan make migration, make dois pontos, migration, e aqui na frente eu dou o nome do arquivo de migration que ele vai criar. Vou colocar aqui, seguir o padrão que eu costumo utilizar, create cidades table, ok? Vou dar o enter. Ele está criando aí. Ele pode demorar um pouquinho aqui para executar, mas o arquivo já está criado. Onde é que está criado o arquivo? Onde é que ele cria? Aqui dentro da pasta Database Migrations, ele criou o arquivo da migration que eu mandei ele criar. Se vocês repararem, ele já vem aqui com 3 migrations criadas automaticamente, que elas vêm do próprio Laravel. Você pode apagar elas ou deixar elas aí. Elas são coisas basicamente referente ao usuário. Se você vai usar em algum momento o sistema de login de autenticação do Laravel, eu recomendo que deixe essas tabelas. Eu costumo sempre deixar. Essas migrations, você apaga se quiser ou não. O importante aqui é a que a gente acabou de criar. Vou clicar nela para abrir. Vou fechar aqui o terminal. Então, ele criou, quando eu dei aquele comando, ele criou com essa estrutura aqui a minha migration. As migrations, elas sempre têm um método que se chama app e um método que se chama down. O método que se chama app, ele é responsável, na hora que eu estou executando minha migration, é no app que ele vai executar o que tiver ali. E no down, se eu estiver dando rollback na minha migration, se eu estiver voltando a execução dela, ele vai executar o que está no down. No caso aqui, o que é que esse código está dizendo?
Schema create, ele é o comando para criar uma nova tabela. Ele vai criar uma tabela nova no banco de dados. Essa tabela nova vai se chamar cidades. E o que está aqui dentro do schema create é a estrutura que ele vai criar para essa tabela. Depois a gente volta nisso aqui melhor. E no down, o down ele executa, a gente sempre coloca no down aquilo para poder desfazer o que foi feito no up. Nesse caso, ele está dando drop, excluindo a tabela cidades. No up está criando a tabela, no down está excluindo a tabela. Migration sempre funciona nessa mesma lógica, ok? Vamos voltar lá no slide só. Então, esse é o comando e as migrations estão sempre dentro desta pasta ali, Database Migration. Quando a gente vai criar a migration, é interessante a gente pensar antes. Eu estou fazendo a migration para criar uma nova tabela ou é para modificar uma tabela já existente? Aí vocês pensam, mas migration não é sempre para criar tabela? Nem sempre. Migration, normalmente a gente usa para criar tabela, mas vamos imaginar a situação que você tem seu sistema já um pedaço em produção rodando, você tem algumas tabelas lá que já foram criadas. E você precisa ou adicionar um novo campo, ou adicionar uma nova tabela, mas normalmente adicionar um novo campo numa tabela já existente. Você não vai lá e modifica a migration que criou aquela tabela porque você já tem aquilo ali em produção. Então, não é uma prática muito boa. A prática boa é você criar uma nova migration para modificar essa tabela para poder adicionar um campo ou não. É assim que funciona na prática. Quando a gente não lançou ainda nenhuma versão do sistema, aí eu posso mexer nas minhas migrations da forma que eu quiser. Mas a partir do momento que eu tenho um sistema em produção, a boa prática é tudo que eu vá modificar na estrutura de tabela que tenha lá, eu crie novas migrations para poder fazer essas modificações. Porque se der algo errado, eu consigo reverter só essas modificações que foram feitas por último. Correto? Para quem está com um pouco de dificuldade ainda no conceito de migration, eu recomendo pesquisar um pouco a respeito. Correto? Então, quando eu vou criar uma nova tabela, que no caso aqui nosso vai ser, por enquanto, sempre criar uma tabela nova, eu tenho duas opções quando eu estou usando aquele comando, o make migration. Eu tenho se eu quiser já dar o nome da tabela no momento que eu estou criando, eu utilizo essa versão aqui, que foi a que eu utilizei. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, vocês conseguem ver aqui o comando, né? Se php artisan make migration. E essa parte aqui é o nome do arquivo de migration que ele vai criar. Se no nome do arquivo eu coloco essa palavra create, underline, a próxima palavra, ele já vai identificar que essa próxima palavra, ela é o nome da tabela que eu estou querendo criar. Então, vocês podem reparar que ele já veio com esse comando aqui, schema create, e o nome da tabela cidades. Ele identificou isso só pelo nome do arquivo que eu coloquei aqui. É a forma mais comum de utilizar, a forma que eu costumo utilizar é sempre colocar create, o nome da tabela e normalmente table, que o título do nome do arquivo da migration é bom ele ser explicativo para a pessoa bater o nome naquele arquivo e ter ideia mais ou menos do que ele se trata. Mas o importante é, se você colocou aqui create e depois aqui, o que tiver aqui depois vai ser o nome da tabela. Ele cria já a estrutura automática para você. Vamos voltar lá nos slides. Se eu não quero seguir esse padrão, mas eu já quero dizer o nome da tabela que vai ser criado durante a migration, eu utilizo essa opção aqui, menos create e o nome da tabela. Vamos fazer lá
uma exemplificação disso. Então, vou criar aqui fictício só para vocês verem a diferença. PHP Artisan Make Migration. Aí eu vou colocar aqui só cidades, é o nome que eu quiser, o nome aqui não é obrigatório, mas eu sempre costumo colocar um nome que diz algo a respeito. Eu vou colocar criar cidade, tabela cidades, vamos lá. O nome aqui tanto faz. Porque nesse caso, como eu estou colocando em português, não estou usando, seguindo aquele create, ele não identifica automaticamente o que é que eu quero fazer. Aí, se eu quiser dizer, olha, eu quero que já venha com o comando de criar e o nome da tabela vai ser cidades. Então, eu coloco menos menos create e o igual, né? O nome da tabela que eu quero que crie. Eu dou Enter, ele vai lá criar, ele criou aqui. Vamos ver a estrutura, como é que ele fez. Deixa eu fechar aqui o terminal. Então, nesse caso, ele fez a mesma estrutura que eu tinha na migration que eu tinha criado anteriormente. Ele já veio com o comando de criar uma tabela e o nome da tabela chamando cidades, porque eu coloquei aquele menos menos create cidades. Aí então, ele já veio com essa estrutura pronta no up e a estrutura pronta no down. Correto? Vamos lá, próxima opção. Não é aqui, é aqui. A próxima opção é, se eu quiser modificar uma tabela e eu quiser indicar no momento da criação da migration que vai ser uma migration para modificar a tabela, eu coloco menos menos table e o nome da tabela. Vamos ver um exemplo. Vou abrir o terminal. Então, eu poderia colocar aqui PHP Artisan Make Migration. Aqui, alterar tabela cidades. Esse nome aqui não importa, não faz diferença para o comando, é o nome que eu achar melhor. O que importa aqui é, se eu quero alterar, eu quero indicar qual é a tabela que eu vou alterar, eu coloco menos menos table, cidades. Dou Enter, aí ele vai criar uma nova migration. Essa migration está aqui, eu vou abrir para vocês verem a diferença. Qual a diferença que ocorre quando eu indico que eu vou alterar? Em vez de ser esquema create aqui, ele criou o esquema table e o nome da tabela que eu indiquei lá depois do menos menos table. Porque nesse caso aqui eu não estou criando a tabela, eu quero modificar a tabela que já está criada. Aí aqui dentro eu vou colocar os comandos que eu quero para alterar a tabela que a gente vai ver durante o curso. Aqui, por exemplo, se eu fosse acrescentar um campo novo que precisasse acrescentar algo do tipo. E na mesma coisa no down. O down também ele está para alterar a tabela. Por quê? Qual a função do down que eu falei? Aqui, o que eu colocar para ser feito aqui, no down eu tenho que colocar para desfazer a alteração que eu fiz aqui, que é a forma correta de trabalhar. E a outra opção, e se eu não tivesse colocado nada e nem tivesse seguido aquele padrão, o que é que aconteceria? Por exemplo, se eu não colocar create no nome, se eu não colocar o menos menos create no final do comando, e se eu não colocar o menos menos table no final do comando, o que é que acontece nesse caso? Eu posso? Posso sim. Então, PHP Artisan make migration. Vamos colocar aqui cidades, o nome que eu quiser. Enter, ele cria a migration, só que ele vai criar a migration
com o up e com o down vazio. Por quê? Porque o Laravel não sabe se eu estou querendo criar tabela nova, se eu estou querendo alterar, o que é que eu quero fazer, porque eu não indiquei de alguma forma. Então, eu recomendo você sempre usar uma das três opções para indicar o que é que você quer que essa migration faça. Então, eu teria que vir aqui e manualmente digitar aqueles comandos esquema create ou esquema table, que a gente nunca lembra. Então, segue sempre o padrãozinho que vai dar certo. Correto? Eu vou voltar para a primeira migration que eu criei, vou apagar as três últimas que eu criei aqui agora só de demonstração. Eu não preciso delas, vou deletar para elas apagarem. Então, eu vou deixar essa migration aqui do jeito que está. Então, antes de voltar a falar dos tipos das colunas, vamos criar as colunas na nossa migration. Então, no meu banco de dados, a minha tabela cidades, ela vai ter apenas uma coluna que é a chave primária. Então, no Laravel, para você criar a chave primária e seguindo o padrão, a convenção, que é chamar essa chave primária de ID, que é a convenção do Laravel, e que é uma convenção muito comum, várias pessoas trabalham assim, chamar a chave primária de ID, basta você utilizar esse comando table, a setinha aqui, ID. Eu estou com fonte Ligatures ligada aqui, deixa eu só modificar. Fonte Ligatures falso, que não é todo mundo que vai estar utilizando a mesma fonte que eu, então eu mudei aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, é a variável table que está vindo aqui, a setinha id abre e fecha. Isso aqui vai criar uma chave primária chamada id. Correto? Esse timestamps aqui, o que é que ele faz? É algo do próprio Laravel que ele já coloca para a gente. Quando tem o timestamps, ele cria duas colunas na minha tabela, uma chamada created at e outra chamada updated at. E elas vão armazenar sempre a informação de quando eu criei um registro na tabela e quando eu atualizei esse registro. Isso aqui é opcional e gerenciado pelo Laravel. Eu vou deixar, porque eu gosto de deixar, que se no futuro eu precisar fazer esse tipo de controle, já está aí, não me atrapalha. Se você quiser tirar isso aqui, você pode tirar. O importante aqui é agora qual é o outro campo que eu tinha na minha tabela cidades. Eu tinha um campo nome, que era um varchar de 100, de tamanho 100. Então, como é que eu faço para criar um varchar? Table, setinha, string, e aqui o nome do campo. O nome do meu campo é nome. Então, aqui, o que, que ele está fazendo? Ele vai criar a tabela cidades com o ID, chave primária, com os timestamps e com um campo varchar chamado nome. Se eu quiser especificar o tamanho desse varchar, como é que eu faço? Coloco a vírgula e o tamanho. No meu caso, lá está definido no meu esquema de banco de dados que eu quero um varchar de tamanho 100. Então, eu vou utilizar aqui tamanho 100. E tem uma outra definição que é dos requisitos do meu sistema, que eu tenho que atender aqui no meu banco de dados, é que o nome da cidade seja único. Como é que eu faço para poder criar o índice único? Eu coloco aqui unique. Então, na hora que tiver criado o banco de dados, além de ele criar esse campo nome 100, ele vai ser um índice único. Correto? Eu estou mostrando aqui a criação do cidades. No decorrer dos próximos vídeos que a gente for criando outras tabelas, a gente vai aprender outros comandos de outros campos.
Então, para a gente, isso aqui hoje é o suficiente. Quem quiser saber, já adiantar, ver os outros tipos de colunas de campos que dá para eu criar com o Laravel, tem esse link aqui. Então, para todos os tipos que a gente está acostumado a criar no banco de dados, aqui no Laravel ele permite colocar os comandos específicos na migration para criar aquela estrutura de banco de dados que eu preciso. Timestamps que eu falei com você, né, com vocês. Se eu deixar o timestamps lá, ele vai criar essas duas colunas na minha tabela, que a primeira ela vai armazenar a data de criação. Toda vez que eu inserir algo na minha tabela, ele vai guardar um timestamp, e toda vez que eu atualizar aquele registro, ele vai guardar o timestamp da atualização. O Laravel automaticamente ele controla as informações dessas duas tabelas. Eu não preciso controlar manualmente, eu programador. Então eu deixo que eu gosto de trabalhar com. Hoje em dia quase todo mundo utiliza dessa forma, então eu sigo aí as convenções, mas não, você não é obrigado, você pode tirar lá da sua migration isso. Nome da tabela. O nome da tabela é uma convenção do Laravel que a gente use sempre os nomes das tabelas no plural e em inglês. Eu coloquei no plural, mas eu coloquei em português. Por quê? Eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com tudo em inglês, mas nem todo mundo, como a gente está no Brasil, nem todo mundo gosta de trabalhar com as tabelas em nome em inglês. Então, eu vou colocar em nome português durante o curso para vocês verem os lugares que eu vou precisar adaptar, porque eu estou trabalhando com o nome da tabela em português. E que se eu estivesse utilizando em inglês, não precisaria adaptar, seria muito mais produtivo. Vocês também façam da forma que vocês acharem melhor, mas eu recomendo trabalhar sempre em inglês, porque já vem várias coisas prontas do Laravel que ajuda na produtividade se a gente segue essa convenção de ser plural em inglês. Como é que eu faço para executar as migrations? PHP Artisan Migrate. Então vamos lá. Vou abrir o meu terminal, tá salvo, né? Minha migration tá. Vou abrir o meu terminal, vou dar um CLS aqui para ele limpar o terminal. Então vamos lá, PHP Artisan Migrate. Ele vai executar todos os arquivos de migrations que tiverem lá na pasta migrations que eu já não tiver executado antes. Então, no caso aqui, como é um projeto novo, eu nunca tinha executado, tem 4 arquivos lá, ele executou os 4 arquivos de migração. E o que é que aconteceu? Vamos lá no meu banco de dados, Best Imóveis aqui. Então, ele criou todas as 4 tabelas dentro do meu banco de dados aqui, por exemplo, a tabela cidades, que foi a única que eu fiz na mão, né, customizada, tá lá, campo ID, campo nome, varchar de tamanho 100 e o campo created at e updated at, que são os timestamps que a gente acabou de falar a respeito. Então, funcionou corretamente a execução das minhas migrations. Ele criou a estrutura do banco de dados como eu esperava que criasse. Só algumas informações aqui. Quando eu quero executar as minhas migrations, eu posso dar algumas opções. Se depois do migrate eu colocar 2 pontos refresh, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar rollback em todas as migrations e executar novamente. Pessoal, rollback é um termo do pessoal do banco de dados, que é reverter que a última coisa que você executou. Então, se eu dar migrate refresh, ele vai dar rollback em todas as migrations e executar elas novamente. Vamos até ver lá como é que vocês dão uma olhada. Deixa eu limpar aqui. Então, PHP Artisan Migrate Refresh. Ele deu rollback em todas as migrations e executou todas elas novamente. Quando é que eu faria isso? Se
Por exemplo, eu ainda estou em desenvolvimento, não tem em produção nada, e não, eu vou acrescentar mais algum campo aqui em cidades. Não tem por que eu criar uma nova migration para isso, porque não tem nada em produção, então eu posso vir aqui mesmo na migration inicial que criou a tabela, acrescentar novos campos, aí eu vou lá e executo de novo todas as minhas migrations. Aí, além do refresh, eu tenho o PHP Artisan Migrate Fresh. Qual a diferença do fresh para o refresh? O refresh, ele dá rollback em todas as migrations e depois executa elas novamente. O fresh, que ele foi acrescentado até depois, ele dá drop, ele exclui todas as tabelas e depois executa novamente todas as migrations. Então, aqui, ele dá um drop em todas as tabelas, ele não dá rollback, ele dá drop, e depois executa todas as migrations novamente. Além disso, se eu quiser dar rollback nas minhas migrations, eu tenho os comandos específicos para rollback. Esse comando aqui, migrate rollback, ele vai dar rollback no último conjunto de migrations que eu criei. Por exemplo, se eu tinha 10 migrations, executei elas 10, ok. Aí isso foi o conjunto. Aí, se eu dar o migrate rollback, ele vai voltar essas últimas 10. Se eu quiser especificar quantas migrations eu quero dar rollback, eu uso essa opção aqui, menos menos step 5. Por exemplo, aqui eu voltaria as últimas 5 migrations. E se eu quiser voltar um número específico de migrations e reexecutar essas migrations, eu posso combinar o refresh com o step aqui. Então, nesse caso, o que é que ele faz? Ele dá rollback nas últimas 5 e reexecuta as últimas 5. Pessoal, é muito importante isso aqui que eu vou falar agora. Na hora que você estiver criando as suas migrations, a ordem que você cria é a ordem que, na hora de executar, ele vai rodar a criação dessas tabelas. Então, se você tem uma tabela que ela tem chave estrangeira, para ela ser criada, ela depende da tabela a qual ela referencia. Então, normalmente, a gente cria as tabelas que são mais independentes e depois as tabelas que têm chave estrangeira, porque senão vai dar erro se ele tentar criar uma tabela que tem uma chave estrangeira se a outra que ela referencia não tiver sido criada ainda. E tem até uma dicasinha aqui para vocês. Quando, se você por acaso já criou a tabela e criou na ordem errada, ele tem aqui, antes do nome da migration, ele tem um timestamp. Se você mexer nessa data aqui, e colocar um arquivo que você criou depois com a data, essa data aqui na frente, antes da data do que você quer colocar, ele vai e muda a ordem aqui. Ele utiliza esse timestamp aqui na frente para identificar qual é a ordem de criação das tabelas. Se você precisar algum dia, você pode fazer essa alteração. Mas o legal é você já criar as tabelas pensando na ordem, criar as migrations pensando na ordem correta que você vai precisar executá-las lá para não dar nenhum erro. Então, para saber mais sobre migrations, aí o link específico para documentação na parte de migrations. Por hoje é só. Obrigado, nos vemos na próxima aula.